A paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas assiste os nossos vídeos, por gentileza é só clicar aí abaixo e você se inscreve gratuitamente no nosso canal. Deus abençoe pelos comentários e pelos irmãos que têm compartilhado os nossos vídeos, que têm levado nosso conteúdo genuíno, que tem servido para abrir a mente de muitos e despertar os irmãos para estudar as Escrituras Sagradas. Nosso compromisso aqui é de atrair as pessoas para Cristo, que Ele é o centro da nossa vida. Ele é o nosso fundamento, Ele é, como diz a palavra lá em Hebreus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso alvo. Ele é a nossa direção, irmãos. Ele é o esposo da igreja. Ele é o noivo. Então, irmão, o nosso assunto aqui é um assunto cristocêntrico. E hoje nós vamos abordar aqui um assunto, irmãos, que muitos não entendem esse conceito que vou abordar aqui. Qual é a diferença que há entre justificação e santificação? Embora santificação e justificação estejam inteiramente ligados, Mas nós, na Bíblia, nós encontramos uma diferença na hora de aplicar esses termos. Primeiramente, vamos falar o que é justificação. E muitos não entendem, irmão. Salvador Bueno, um tempo aí no vídeo, no culto no Brás, pegou que justificação é nós ir na igreja todo dia, ouvir a palavra e vai se justificando. Como se fosse uma parte progressiva. Essa justificação que ele apresentou no Brás não é a justificação da Escritura. Justificação que ele apresentou aí é uma justificação pagã, lá das escolas escolásticas, lá do século V, IV, lá. Essa justificação se chama embutida. E a justificação que Paulo defende é a justificação imputada. Isso é importante os irmãos saberem. Por quê, irmão? A justificação, quando nós cremos, ela é consumada. É um ato consumado. É uma só vez. Não existe um crente, um mais justificado do que o outro. Por mais fraco que seja, por mais desobediente que seja, ela não tem graus de diferente. Um foi justificado mais e outro foi menos, irmão. O que é justificação? A justificação é o único ato que acontece na vida daquele que crê. O que é justificação? Irmão, o apóstolo Paulo, em
na epístola escrita a Tito, ele fala assim: a graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação para todos os homens. A palavra graça, ali, irmãos, ela tem a ver com punição. Com punição. É o nosso pecado sendo punido em Cristo. Porque o apóstolo Paulo ali está tratando do problema da humanidade. O problema da humanidade é o pecado. É o pecado. É o pecado que afronta a Deus. É o pecado que faz o homem se rebelar com Deus. Então, a graça de Deus que é manifestada ali. E ali está falando de Cristo, do seu sacrifício. Por quê? Porque o pecado do homem, a dívida dele, era impagável. Ele não tinha como pagar aquela dívida, mesmo que ele morresse por causa do seu pecado. Não tinha como pagar. Por quê, irmão? Só tinha um meio para aquela conta ser paga. E o meio era Cristo. Era a segunda pessoa da Trindade. Agora, só para os irmãos entenderem. Por isso que a Bíblia fala que Cristo é Deus. Para satisfazer as exigências de Deus, Cristo teve que morrer. Tinha que vir um membro da Trindade, da mesma esfera de Deus, que foi atingido, que foi ferido pelo pecado do homem. Então, tinha que ser um igual a Deus, na mesma proporção. Para quê? Para que as exigências de Deus viessem a ser satisfeitas. É isso que Paulo está tratando lá na epístola escrita a Tito, no capítulo 2, do verso 13 e 14. É sobre o problema do homem. E o problema do homem foi o pecado. Então, a maneira de resolver esse problema foi Cristo morrer. E aí o que aconteceu? Aí, irmão, os réus foram levados. Ali está tratando, nós era réu. E quem se fez réu em nosso lugar foi Cristo. Porque ali é o tribunal judicial de Deus. E como Deus justifica o ímpio sem ele se comprometer? No mundo jurídico, quem é justificado é quem é inocente. Quem é culpado vai pagar a pena. Agora, qual foi o meio que Deus usou para justificar o ímpio? Ele mandou, como está lá João 2:29, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mandou ele como nosso cabeça, como nosso representante, para sofrer, morrer por nós. Então, o que ele fez? Ele pegou nossa dívida foi creditada na conta de Cristo. Isso daí é a primeira imputação. Foi creditada. Nossa dívida foi paga. Os nossos pecados foi cancelado quando nós cremos. O que é a justificação?
é uma declaração judicial de Deus, declarando o pecador justo quando ele crê. Seus pecados foram cancelados quando eles crêem. E o instrumento da salvação que Deus usou para salvar o homem foi a fé. Por isso que diz aqui em Romanos, capítulo 5, do verso 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante. A fé é um meio, é a causa instrumental. Através dessa causa instrumental, nós nos apropriamos da causa meritória, que é o sacrifício de Cristo. E aí, a justificação acontece. Ela não acontece em nós, mas ela acontece no tribunal judicial de Deus, no tribunal florense de Deus. Aí nós somos justificados. Aí vem a segunda imputação. Nossos pecados foi cancelado, foi perdoado, porque Cristo bebeu o cálice que era para nós beber, ele bebeu no nosso lugar. Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Entenda uma coisa, irmão, a salvação não é propriamente você crer. É algo muito grande, gigantesco, que impactou as esferas da eternidade, a esfera celeste. Teve um impacto eterno. O impacto foi tão grande que os principados e potestades foram despojados, irmão. Foram despidos. O que aconteceu na cruz é algo muito sublime. É algo muito grandioso que aconteceu na cruz. Ali, a cabeça da serpente foi esmagada. Paulo descreve em Colossenses o que aconteceu na cruz. Diz que na cruz foram despojados os principados e potestades. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? É uma linguagem militar que Paulo usou. Aí, quando Roma ia para uma guerra, pegava os prisioneiros, despia eles, tirava as armaduras dele, eles iam amarrados, nu, descalço, andando atrás dos vencedores, e os vencedores, soldados, o exército de Roma indo na frente, irmão, e o povo na arquibancada, jogando perfume, jogando rosa no caminho deles. Assim foi o que aconteceu na esfera demoníaca. Irmãos, foi tirado os prisioneiros que estavam na mão dele. Então, irmão, a segunda imputação é que agora Deus pegou a justiça de Cristo e nos cobriu com a justiça de Cristo. Agora, nós somos chamados não de filho da ira, mas somos chamados de filho de Deus, porque nós somos cobertos com a justiça de Cristo. Agora, quando Deus olha para nós, já não vê mais um perdido, já não vê mais um condenado, vê um santo, um justificado em Cristo Jesus. Ele olha para nós, não é como antes, que era igual um réu diante do juiz, antes de nós ser justificados. Nós éramos um réu diante do juiz. Agora, o status mudou. Agora, aleluia,
é um filho diante de um pai. Isto é justificação. Justificação é um ato único que aconteceu na vida de todo aquele que crê. E o que é a justificação? A santificação. A santificação é um processo, irmão. É um processo que nasce do homem nascido de novo. E esse processo, ele vai desembocar na glorificação. Vejamos como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, do verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O final da justificação, irmão, é a vida eterna. Então, aqui Paulo, na Bíblia, tem a santificação posicional, que nós contamos em 1 de Coríntios, Paulo chamando os coríntios de santos. Já no capítulo 3, Paulo chama de carnal, porque no capítulo 1 ele chama de santos, e no 3 chama de carnal, porque ele está tratando de uma santificação posicional em Cristo. E muitas vezes aquela santificação não está na pessoa. Aí da posicional acontece a santificação progressiva, né? Que ela vai desembocar na santificação final. E a santificação final vai desembocar, irmão, na vida eterna, na glorificação. Agora, vale entender aqui um texto de Hebreus que fala da santificação e da paz. E a gente vê no culto muitos pregar essa palavra e explicar ela de uma forma errada. Entendeu? Porque, vamos ver aqui, Hebreus, capítulo 12, né, verso 14. Só para explicar para os irmãos a maneira correta desse texto. Entendeu? Abre a sua Bíblia, Hebreus 12, 14. Aqui, ó. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, muitos pegam essa palavra dizendo que a paz é correto nós dizer que nós temos que ter paz com todos. Só que esse texto, a paz com todos aqui, está se referindo só à igreja. A paz em roda de todos aqueles que servem a Deus. Por quê, irmão? Porque aqui em Hebreus está tratando, o escritor faz uma advertência séria aos seus leitores sobre apostasia na fé. E muitos estão apostatando na fé. Então a preocupação do leitor aqui, do escritor anônimo em Hebreus, de falar essa santificação com todos, esse todos aqui está se referindo àqueles que estão perseverando na fé, que estão em roda ali, que estão juntos naquela mesma fé e naquela perseverança. Então, esse todos aqui não se refere a todo tipo de pessoa, não, porque o assunto aqui é um assunto específico, é um assunto diferente, irmão. É o assunto, a carta toda aos Hebreus
o escritor anônimo está fazendo uma advertência séria sobre a apostasia. Muitos estavam voltando, estavam de mala pronta para o judaísmo, estavam de mala pronta, estavam indo embora. Então, quando ele fala que a paz com todos, aqui ele tem em mente, não todos, universal, mas ele tem em mente os crentes, os cristãos que estavam perseverando na fé. Quer dizer, todos ali é a roda de todos aqueles que estão na comunhão de um para com os outros. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, o objetivo da santificação é o quê? É não estar mais no domínio do pecado. É não estar mais na corrupção. Porque quando a pessoa está no ambiente da santificação, ele é uma propriedade de Deus. Deus, Cristo, comprou ele. Ele foi comprado. O que é santificação? Irmão, santificação é ser apartado do mundo. É se apartar do mundo. É se apartar da corrupção. Se apartar do pecado. E ter uma vida santa. E a santificação, ela vai construir dentro do crente, dentro de nós, ela vai construir o quê? Temor, integridade, fazer a pessoa andar na esfera de Cristo. Aonde ele estiver, ele tem a identidade de uma pessoa salva. É isso que a santificação mostra, que aqueles que estão na santificação estão mostrando que eles são salvos, que ele vive uma vida, não estão mais dentro do padrão mundano, estão dentro do padrão divino. Cada dia mais eles vão se parecendo com Cristo, feito conforme a imagem de Cristo. Vão se parecendo com ele, para cumprir aqui, que o apóstolo João escreveu aqui, na sua epístola, capítulo 3, do verso 2. Abra aí a sua Bíblia. Capítulo 3, do verso 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece. Porquanto o não conhece, eu a ele mesmo. Olha o 2. Amados, ainda não se manifestou que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como é puro todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando
não viu e nem o conheceu. Então esta é a vida que a santificação traça na vida do salvo. Todo aquele que permanece nele não peca, porque não vive pecando. Deus conserva e o maligno não lhe toca. Então, irmão, é este assunto magnífico que senti de trazer para todos os nossos irmãos, todos aqueles que estão no nosso canal aqui, um assunto magnífico da nossa fé. Irmãos, o nosso aspecto aqui, da agora para frente, vai ser desse aspecto que nós vemos na internet. Muitos estão fazendo confusão na mente do povo, na mente da igreja, estão se desbocando em briga, né? Briga, discórdia, política, entendeu? Um querendo derrubar o outro, um querendo puxar o tapete do outro. Isso não é o nosso propósito aqui. Então, o nosso propósito é esse aqui. Fiquem com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.